Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um pré-jogo, né? Esse não é nem giro de notícias, é pré-jogo mesmo. O Vasco enfrenta daqui a pouco no Maracanã a equipe do Nova Iguaçu pela segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco buscando essa vaga na grande final do Campeonato Carioca. Vamos falar bastante aqui sobre esse jogo, as expectativas, os palpites, enfim, tudo o que você precisa saber sobre Nova Iguaçu e Vasco da Gama, você vai conferir aqui nesse vídeo. Então, eu já peço para você, meu amigo, tá chegando aqui no canal pela primeira vez? Se inscreva, a sua inscrição é muito importante. Peço o seu like também, o seu like é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Se você está confiante numa vitória do Vascão hoje, senta o dedo nesse like aí, dá essa moral, deixando o like para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Depois da vinheta a gente vai conversar. A vinheta rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama e você pode dar o seu palpite no jogo de hoje lá na KTO. Tem o QR Code aparecendo na sua tela, é só você apontar a sua câmera, você é direcionado ao site da KTO e lá na hora de fazer o seu cadastro, você utiliza o cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama, tem o QR Code aparecendo na sua tela, é só você apontar a sua câmera que você é direcionado para lá. E claro, né, dá para fazer aquela fezinha no jogo do Vascão de logo mais lá na KTO. Bom, já vamos começar aqui esse pré-jogo, né? Lembrando que hoje não tem disputa por pênaltis não, tá? O primeiro jogo ficou empatado 1-1, mas o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate, porque fez a melhor campanha, né? O Nova Iguaçu terminou o campeonato em segundo lugar, o Vasco terminou em terceiro. Por isso o Nova Iguaçu tem a vantagem de 2 resultados iguais. Então o empate hoje classifica o Nova Iguaçu para a final do Campeonato Carioca. Para o Vasco se classificar, o Vasco precisa vencer. Qualquer vitória, por qualquer placar, qualquer vitória simples, coloca o Vasco na final do Campeonato Estadual contra o Flamengo. O Flamengo que eliminou ontem à noite o Fluminense, empate por 0-0, mas no primeiro jogo o Flamengo havia vencido por 2-0, com isso garantiu a sua classificação para a final do Campeonato Carioca. Então o Flamengo espera agora o vencedor de Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Grandes chances de termos aí clássico dos milhões na final do Campeonato Carioca. Para o jogo de hoje, meus queridos, teremos aí mais de 60 mil vascaínos no Maracanã. A torcida do Vasco comprou aí mais de 60 mil ingressos. O Nova Iguaçu que escolheu mandar esse jogo no Maracanã, de olho exatamente na renda, né, que poderia fazer com a torcida do Vasco, fez uma boa escolha, né, o Nova Iguaçu, e a torcida do Vasco vai comparecer aí em peso hoje no Maracanã, 4 da tarde, e meus queridos, não sei se você que está me assistindo, se você mora aqui no Rio de Janeiro, não sei o lugar que você mora, mas aqui no Rio de Janeiro tá um calor, coisa de maluco o calor que tá hoje, e o Maracanã hoje é com mais de 60 mil, a sensação térmica ali vai estar de uns 70 graus, provavelmente. Mas, enfim, Nova Iguaçu e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco, apesar de a gente estar assim na cabeça que o Vasco está num momento ruim, né? Porque vem de um empate contra o Nova Iguaçu jogando mal, uma classificação contra o Água Santa num sufoco danado, mas o Vasco vem de 9 partidas sem perder. O desempenho nos últimos 2 jogos ligou o alerta, né? Mas o Vasco vem de 9 jogos sem perder. E a única derrota do Vasco no ano foi exatamente contra o Nova Iguaçu. O jogo que aconteceu em Uberlândia, o Nova Iguaçu venceu o Vasco por 2-0. Na semana passada, após o jogo contra o Nova Iguaçu, o Ramon Dias, né, não gostou nada do que viu e por conta disso vai fazer mudanças no time para esse segundo jogo. Já o Nova Iguaçu é a sensação do Campeonato Carioca desse ano, né? Encerrou a Taça Guanabara em segundo lugar, atrás apenas do Flamengo, e depois de dar muito trabalho para o Vasco no primeiro jogo, a Laranja da Baixada tem a vantagem do empate hoje para se classificar. Vou confirmar primeiro aqui a arbitragem e depois eu trago as 2 escalações. Quem apita o jogo de hoje é Yuri Elino Ferreira. Yuri Elino Ferreira é um dos principais árbitros aí da Federação Carioca. Ele apita o jogo de hoje contra o Nova Iguaçu. No VAR teremos o Rodrigo Carvalhães. Rodrigo Carvalhães no VAR
e Yuri Elino Ferreira na arbitragem. Bom, vou passar aqui a escalação do Nova Iguaçu e depois a escalação do Vasco para o jogo de hoje. Nova Iguaçu, do técnico Carlos Vitor, terá um desfalque, um único desfalque, o Fernandinho, que foi expulso no primeiro jogo. O técnico Carlos Vitor conta com um bom momento do centroavante Carlinhos, um dos artilheiros do Campeonato Carioca, para tentar surpreender o Vasco hoje no Maracanã e garantir essa classificação. Xandinho também vive boa fase, marcou inclusive o gol de calcanhar, né, do Nova Iguaçu contra o Vasco no último jogo, e é uma esperança também da equipe do Nova Iguaçu. O provável time do Nova Iguaçu hoje contra o Vasco é o seguinte: Caio Borges no gol, Ian Silva na lateral direita, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael e Maicon esquerdinha, Igor Fraga, Albert e Ronald na frente, Bill, Xandinho e Carlinhos. Esse trio de ataque Bill, Xandinho e Carlinhos que está dando muito trabalho aí no Campeonato Carioca. Mas agora vamos para a provável escalação do Vasco. O Vasco que terá mudanças, né, para esse segundo jogo contra o Nova Iguaçu. A tendência e a expectativa é que Ramon Dias desfaça o esquema com 3 zagueiros e que Medel jogue hoje como volante. Rojas, Praxedes e Adson devem entrar ali no time titular. E teremos no banco Zé Gabriel e Cleiton, né? Jogadores que foram titulares, né, no jogo de ida, mas que perderam a posição aí nessa partida de volta. A provável escalação do Vasco está na sua tela. O Vasco vai com o Léo Jardim, destaque, né, da primeira partida, convocado também para a seleção brasileira. Léo Jardim no gol, Rojas na lateral direita, João Vitor e Léo na zaga com Lucas Piton na lateral esquerda. No meio teremos Medel, Praxedes, Galdames e Payet. Na frente, Adson e Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco, aí com algumas mudanças, né? Ramon Dias fazendo algumas mudanças, tentando uma postura diferente, né, para esse jogo contra o Nova Iguaçu, porque no primeiro jogo o Vasco realmente não foi bem. Uma atuação muito ruim do Vasco no primeiro jogo, saiu até barato o resultado, né? Se tinha alguém que merecia vencer aquela primeira partida, era o Nova Iguaçu. O Vasco foi muito mal no primeiro jogo e a gente espera que hoje o Vasco tenha uma postura diferente, né? E o Ramon Dias prometeu, né? Após a partida, na entrevista coletiva, ele convocou o torcedor vascaíno, mandou o torcedor vascaíno ir ao Maracanã, porque o Vasco iria se classificar para a final do Campeonato Estadual. Mais uma promessa, né, de Ramon Dias, ele que gosta de frase de efeito, etc e tal, não vai barrar, e agora cravou o Vasco na final do Campeonato Estadual. Isso pode motivar o Nova Iguaçu, com toda certeza, né? Mas o Ramon Dias sabe o que está fazendo. Vou ficando por aqui, meus queridos. Antes, vou deixar o meu palpite. Quero o seu palpite também nos comentários. Para mim, o Vasco vence hoje 2-0. 2-0 Vasco hoje. Gols de Verrete e o Payet vai guardar um também. Quero o seu palpite nos comentários. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações e até a próxima. Fui!